Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Christopher para mais uma leitura da palavra, para que a gente possa ir caminhando e avançando todos os dias. Hoje nós estamos no dia 46. Eu espero que você esteja empenhado em participar junto comigo, ok? Bora para a leitura do dia de hoje. Muito bem, vamos para a nossa leitura de dia 46. Estamos aí em Êxodo 39, 1 a 40, 38. Vamos fazer a nossa leitura diária hoje. E hoje nós vamos iniciar Marcos. Ok? Os artesãos confeccionaram belas roupas sagradas de tecido azul, roxo, vermelho, para Arão vestir ao servir no lugar santo, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Bezalel fez o colete sacerdotal de linho finamente tecido e bordou usando fios de ouro e fios de tecido azul, roxo, vermelho. Para fazer os fios de ouro, bateu o metal até formar lâminas finas e as cortou em fios. Com grande habilidade e cuidado, bordou os fios de ouro no linho fino, como fios de tecido azul, roxo e vermelho. O colete sacerdotal tinha 2 peças, unidas nos ombros por 2 ombreiras. O cinturão decorativo era feito do mesmo material linho fino, finamente tecido, bordado com fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. 2 pedras de ônix foram presas em suportes de filigranas de ouro. Nas pedras tinham sido gravadas os nomes das tribos de Israel, da mesma forma que se grava um selo. Bezalel prendeu as pedras às ombreiras do colete como recordação de que o sacerdote representa os israelitas. Tudo isso foi feito conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Bezalel fez o peitoral com grande habilidade e cuidado. Confeccionou-o de modo que combinasse com o colete sacerdotal, usando linho finamente tecido, bordado com ouro e com fios de tecido azul, roxo e vermelho. Fez o peitoral de uma só peça, dobrada de tecido, formando um bolso, quadrado de 22,5 centímetros de lado. Fixou no peitoral 4 fileiras de pedras preciosas. A primeira fileira tinha um rubi, um topázio e um berilo. A segunda fileira era composta de turquesa, uma safira e uma esmeralda. A terceira fileira era composta de jacinto, uma ágata e uma ametista. A quarta fileira tinha um crisólito, um ônix e um jaspe. Todas essas pedras eram presas a suportes de filigranas de ouro. Cada pedra representava um dos 12 filhos de Israel. Trazia gravada o nome da tribo correspondente, como um selo. Para prender o peitoral ao colete sacerdotal, fizeram correntes de fio trançadas de ouro puro. Fizeram também 2 suportes de filigranas de ouro e 2 argolas de ouro que foram presas aos cantos superiores do peitoral. Amarraram as 2 correntes de ouro nas 2 argolas do peitoral. Amarraram as outras pontas das correntes aos suportes de filigranas de ouro sobre as ombreiras do colete. Em seguida, fizeram mais 2 argolas de ouro e as prenderam às bordas interiores do peitoral junto ao colete. Fizeram outras 2 argolas de ouro e as prenderam à parte da frente do colete, embaixo das ombreiras e logo acima do nó que amarrava o cinturão decorativo ao colete. Prenderam as argolas inferiores do peitoral, as argolas de colete com cordões azuis, para que o peitoral ficasse firmemente preso ao colete acima do cinturão. Tudo isso foi feito conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Bezalel fez de uma só peça de tecido azul o manto que é usado com o colete sacerdotal, com uma abertura no meio da peça para a cabeça de Arão.
A abertura foi reforçada com uma gola para que não se rasgasse. Fizeram romãs de fio de tecido azul, roxo e vermelho e aprenderam a borda do manto. Fizeram também sinos de ouro puro e as prenderam entre as romãs à borda do manto, intercalando sinos e romãs por toda a volta da borda. Esse manto deveria ser usado sempre que o sacerdotal realizasse seu serviço, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Confeccionaram para Arão e seus filhos túnicas de linho fino. O turbante especial e os outros turbantes também foram confeccionados de linho fino, e as roupas de baixo foram feitas de linho finamente tecido. Os cinturões foram feitos de linho finamente tecido e bordados com fios de tecido azul, roxo e vermelho, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram de ouro puro a tiara sagrada e emblema de santidade. Gravaram-na como em um selo as palavras Santo para o Senhor. Prenderam a tiara com um cordão azul à parte da frente do turbante de Arão, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim, a construção do tabernáculo, a tenda do encontro foi concluída. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Então apresentaram a Moisés o tabernáculo completo. A tenda com toda a sua mobília, os colchetes, as armações, os travessões, as colunas e as bases. As coberturas da tenda, feitas de peles de carneiro tingidas de vermelho e couro fino. A cortina inteira que protegia a arca da aliança e as varas para transportá-la, a tampa da arca, que é o lugar de expiação, a mesa e todos os seus utensílios, os pães da presença, o candelabro de ouro puro com suas lâmpadas simétricas, todos os seus acessórios e o óleo de oliva para a iluminação, o altar de ouro, o óleo de unção e o incenso perfumado, a cortina para a entrada da tenda, o altar de bronze com a grelha de bronze, as varas para transportá-lo e utensílios, a bacia de bronze e seu suporte, a cortina para as divisórias do pátio, as colunas e suas bases, a cortina para a entrada do pátio, as cortinas e as estacas. Todos os utensílios a serem usados durante a cerimônia no tabernáculo, a tenda do encontro. As roupas finamente confeccionadas para os sacerdotes vestirem enquanto estiverem servindo no lugar santo, as roupas sacerdotais sagradas de Arão e as roupas que seus filhos vestiriam durante o serviço. Os israelitas seguiram todas as instruções que o Senhor tinha dado a Moisés acerca da obra. Então Moisés inspecionou todo o trabalho. Quando verificou que tinha sido conforme o Senhor havia ordenado, abençoou o povo. O Senhor disse a Moisés: arme o tabernáculo, a tenda do encontro, no primeiro dia do primeiro mês. Coloque a arca da aliança dentro dele e pendure a cortina interna para proteger a arca. Depois traga a mesa para dentro e coloque sobre ela os utensílios. Traga também o candelabro e instale suas lâmpadas. Ponha o altar de ouro para o incenso diante da arca da aliança e pendure a cortina à entrada do tabernáculo. Coloque o altar de holocausto diante da entrada do tabernáculo, a tenda de encontro. Ponha a bacia entre a tenda de encontro e o altar e encha-a de água. Em seguida, arme no pátio ao redor da tenda e pendure a cortina da entrada do pátio. Pegue o óleo de unção e unja o tabernáculo e toda a sua mobília para consagrá-los, assim ele será santo. Unja o altar do holocausto e seus utensílios para consagrá-los, assim ele será santíssimo. Depois unja a bacia e seu suporte para consagrá-los. Traga Arão e seus filhos até a entrada da tenda do encontro e lave-os com água. Vista Arão com as roupas sagradas,
unja-o, consagre-o, para que me sirva como sacerdote. Traga os filhos de Arão e vista-os com as túnicas, unja-os como ungiu o pai deles, para que também me sirvam como sacerdotes. Com a unção, os descendentes de Arão serão separados para o sacerdócio para sempre, de geração em geração. Moisés fez tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. O tabernáculo foi armado no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. Para armar o tabernáculo, Moisés colocou as bases em seus lugares, encaixou as armações, prendeu os travessões e levantou as colunas. Em seguida, estendeu a tenda sobre a estrutura do tabernáculo e por cima colocou a cobertura conforme o Senhor havia ordenado. Pegou as tábuas da aliança e as colocou dentro da arca. Prendeu a arca às varas para transportá-la e cobriu com a tampa o lugar da expiação. Depois trouxe a arca da aliança para dentro da tenda e de encontro e pendurou as cortinas, a cortina interna que a protegia, conforme o Senhor havia ordenado. Em seguida, Moisés colocou a mesa da tenda do encontro ao lado norte do lugar santo, do lado de fora da cortina interna. Arrumou sobre a mesa os pães da presença diante do Senhor, conforme o Senhor havia ordenado. Pôs o candelabro dentro da tenda do encontro, em frente à mesa do lado sul do lugar santo. Acendeu as lâmpadas na presença do Senhor, conforme o Senhor havia ordenado. Colocou também um altar de ouro para incenso na tenda do encontro, diante da cortina interna, e queimou sobre ele incenso perfumado, conforme o Senhor havia lhe ordenado. Pendurou a cortina à entrada do tabernáculo e colocou o altar de holocausto perto da entrada do tabernáculo, a tenda do encontro. Apresentou sobre o altar um holocausto e uma oferta de cereal, conforme o Senhor havia lhe ordenado. Em seguida, Moisés colocou a bacia entre a tenda do encontro e o altar e o encheu de água para que os sacerdotes pudessem se lavar. Moisés, Arão e os filhos de Arão usaram a água da bacia para lavar as mãos e os pés. Lavaram-se cada vez que se aproximavam do altar e entravam na tenda do encontro, conforme o Senhor havia ordenado. Moisés pendurou a cortina que cercam o pátio ao redor do tabernáculo e do altar e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim Moisés finalmente terminou o trabalho. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia mais entrar na tenda do encontro, pois a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor a enchia. Sempre que a nuvem se levantava de cima do tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se levantava, permaneciam onde estavam até a nuvem se elevar. Durante o dia, a nuvem do Senhor pairava no ar acima do tabernáculo. E à noite, fogo ardia dentro da nuvem, de modo que todo o povo de Israel podia vê-la. Isso aconteceu ao longo de todas as jornadas dos israelitas. Marcos 1, de 1 a 28. Esse é o princípio das boas novas a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus. Iniciou-se como o profeta Isaías escreveu: Enviou o meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará teu caminho. Ele é uma voz que clama no deserto: prepare o caminho para a vinda do Senhor. Abra a estrada para eles. Esse mensageiro era João Batista. Ele apareceu no deserto, pregando o batismo como sinais de arrependimento para o perdão dos pecados. Gente de toda a Judéia, incluindo os moradores de Jerusalém, saíam para ver e ouvir João. Quando confessavam seus pecados, ele os batizava no Rio Jordão. João vestia roupas tecidas com pelo de camelo, usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. João anunciava
Depois de mim virá alguém mais poderoso que eu, alguém tão superior que não sou digno de me abaixar e desamarrar as correias de suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Certo dia, Jesus veio de Nazaré da Galileia e João o batizou no Rio Jordão. Enquanto saía na água, viu o céu se abrir e o Espírito Santo descer sobre ele como uma pomba. E uma voz do céu dizia: Você é meu filho amado, que me dá grande alegria. Em seguida, o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ele foi tentado por Satanás durante 40 dias. Estava entre os animais selvagens e anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, onde anunciou as boas novas de Deus. Enfim chegou o tempo prometido, proclamava: O reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simeão e seu irmão André. Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhes disse: Venham, sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante deixaram suas redes e o seguiam. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago e João, filho de Zebedeu, consertando redes num barco. Chamou-os de imediato e eles também o seguiram, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Jesus e seus seguidores foram à cidade de Cafarnaum. Quando chegou o sábado, entrou à sinagoga e começou a ensinar. O povo ficou admirado com seu ensino, pois ele falava com verdadeira autoridade, diferentemente dos mestres da lei. De repente, um homem ali na sinagoga, possuído por um espírito imundo, gritou: Por que vem nos importunar, Jesus de Nazaré? Veio para nos destruir? Sei quem é você, o Santo de Deus. Cale-se, repreendeu Jesus. Saia desse homem. Então o espírito imundo soltou em gritos, sacudiu o homem violentamente e saiu dele. Todos os presentes ficaram admirados e começaram a discutir o que tinha acontecido. Que ensinamento novo é esse? Perguntavam. Como tem autoridade? Até os espíritos imundos obedecem às ordens dele. As notícias a respeito de Jesus se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Salmo 35, de 1 a 13. O Senhor defende-me dos que me acusam, luta contra os que lutam contra mim. Põe tua armadura e toma teu escudo. Prepara-te para a batalha e vem me socorrer. Levanta tua lança e teu dardo contra aqueles que me perseguem. Que eu te ouça dizer: eu lhe darei vitória. Sejam derrotados e humilhados os que procuram me matar. Recuem envergonhados os que planejam me prejudicar. Sopra-os para longe como palha ao vento, e que os anjos do Senhor os dispersem. Torna o caminho deles escuro e escorregadio, e que o anjo do Senhor os persiga. Não lhe fiz mal algum, mas eles me prepararam uma armadilha sem motivo. Abriram uma cova para me pegar. Portanto, que venha sobre eles destruição repentina, sejam pegos na armadilha que lhe prepararam, sejam destruídos na cova que abriram para mim. Então me alegrarei no Senhor, exultarei porque Ele me salva. Eu louvarei com todos os ossos do meu corpo. Senhor, quem os compara a Ti? Quem além de Ti resgata o indefeso das mãos do forte? Quem protege o nobre e o humilde daqueles que o exploram? Testemunhas maldosas depõem contra mim e me acusam de crimes que não cometi. Pago meu bem com o mal, estou desesperado. Quando eles ficam doentes, eu lamentava. Humilhava-me com jejuns por eles, mas minhas orações não eram respondidas. Como se fossem meus amigos ou familiares,
eu me entristecia como se lamentasse por minha própria mãe. Mas agora, em minha aflição, eles se alegram. Triunfantes juntam-se contra mim, pessoas que me conhecem, que conheço me atacam. Agridem-me sem cessar. Zombam de mim e me insultam, rosnam e me mostram os dentes. Provérbios 9, de 11 a 12, diz assim: a sabedoria multiplicará seus dias e tornará a sua vida mais longa. Se você se tornar sábio, o benefício será seu. Se desprezar a sabedoria, sofrerá as consequências. Esse é o término do dia 46. Continue firme nessa caminhada junto comigo, é uma jornada, estamos aí passado já um mês, logo estaremos finalizando o segundo mês, aí nós temos 10 meses pela frente, mas o que importa é que estejamos firmes nessa leitura. E se você está vendo esse vídeo agora, incentivo você a iniciar a sua leitura junto comigo nos primeiros dias e assim poder caminhar dia a dia nessa maravilhosa experiência que nós temos com a Palavra de Deus. Eu estou usando a Bíblia 365, dias, que é a sua porção da leitura todos os dias. Então, venha caminhar comigo. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e também compartilhar esse vídeo com os amigos para caminharem junto comigo nessa jornada, ok? Eu sou o pastor Christopher, Deus abençoe e nos vemos amanhã.